Fala galera, beleza? Professor Thiago na área com mais uma videoaula, agora voltado para o Colégio Naval. Prova de 2017, para quem ia fazer 2018, vamos fazer lá. Temos o seguinte, dois aumentos consecutivos de I% e 2I% correspondem a um aumento percentual igual a... Bom, considerando que x é o valor, né? No primeiro aumento, a gente vai ter x mais xi%. No segundo aumento, né, vou até colocar assim para não dar a entender que é menos x ali, né? A gente vai ter o seguinte, o valor, que é x mais xi%, que é o aumento da primeira situação, né, o primeiro aumento, vezes 2i%, né? No caso, você saber quanto equivale 2i% do primeiro aumento, porque no primeiro aumento nós tivemos x, que é o valor que nós consideramos, e xi, no caso, xi%, o aumento, que é no caso o primeiro aumento, né? Foi um pouco redundante, mas você entendeu. Porque nós temos no primeiro aumento i%, então é xi%, ok? E somado com o que já tínhamos no primeiro aumento, né? Nessa situação aí. Logo, para a gente descobrir o aumento percentual desse valor, o que a gente vai fazer? Vamos calcular, né? 2i% vezes x, 2i% x, mais 2 vezes x, 2x, i ao quadrado, como é porcento multiplicado por porcento elevado ao quadrado, é claro, né? Mais x, né, que nós tínhamos aqui, né? Mais x e porcento, isso tudão aqui, menos o valor inicial que eu disse que é x. Logo, calculando tudo isso aí, nós iremos encontrar 2x e porcento mais xi% mais 2x i ao quadrado porcento ao quadrado menos x mais x, né? No caso, considerando. Logo, cancelando esses dois valores, nós iremos ter o seguinte. Deixa eu colocar aqui um espaço, separar bem, para você poder entender a sucessão desse cálculo. Logo, nós teremos 3x e porcento mais 2x e ao quadrado porcento ao quadrado, que, dividindo pelo valor que nós tínhamos anteriormente, né, que no caso é dividido por x e dividido por x. Porque numa porcentagem, um exemplo, se eu tenho 100% de um valor e quero saber quanto que é 10 já desse valor, então é 10 sobre 100, né? Normalmente a gente faz assim. Então esse x no denominador que nós fizemos ali, na verdade é o valor que tínhamos anteriormente. Logo, a gente vai ter 3i% mais 2i ao quadrado porcento ao quadrado, que na verdade vai ser 3i%, aqui é porcento ao quadrado, na verdade é 100, né? Então, mais 2i ao quadrado porcento sobre 100. Ou seja, eu abri esse porcento ao quadrado, que ficou na base 100. Colocando o porcento em evidência, teremos 3i mais 2i ao quadrado, porcento não, porcento vou colocar do lado de fora, né? Que nós teremos ali. Não pode esquecer disso. Estamos colocando em evidência sobre 100,
fecha parênteses, por cento, né? Simplifica aqui a fração por 2, aqui vai dar 1, e o 100 por 2 dá 50. Então, a gente vai ter 3i mais i ao quadrado sobre 50, e o porcento do lado de fora. Então, só pode ser aí a alternativa B dessa questão. Uma questão que não é difícil, mas é necessário você ter, né, um entendimento para poder conseguir resolver de forma organizada, tá certo? E não perde o foco não, guerreiro. Pelo amor de Deus, vem comigo. Sobre o sistema, aí dá o sistema aí, pode-se afirmar que o valor D, vamos lá, tomando a primeira equação, nós temos raiz quinta de y mais x elevado a menos 3 igual a 3 quintos, né? Logo, isolando o x elevado a menos 3, nós temos 3 quintos menos raiz quinta de y, né? Que aí a gente consegue aí isolar o x elevado a menos 3. Logo, vamos calcular aqui. Nós teremos o seguinte, ó. Deixa eu mostrar para você. Você tem y, aqui você tem 5, então é ao quadrado raiz quinta, né? Por quê? Porque embaixo é o índice, em cima é o expoente, né? Que a gente tem aí. Então, menos x elevado a menos 2 elevado ao cubo igual a 4/25. Aqui eu posso inverter, vai ficar y de índice, raiz de índice 5, y ao quadrado, menos x elevado a menos 3 elevado ao quadrado igual a 4/25. Bom, observa que a gente pode substituir esse x elevado a menos 3 pelo valor que nós encontramos aqui. Então, nós temos aqui, ó, y, a quinta aqui, y ao quadrado, né? No caso, a raiz quinta de y ao quadrado, menos, abre parênteses, nós teremos 3 quintos menos raiz quinta de y, fechou, ao quadrado, igual a 4/25, ok? Aí logo, a gente calculando o produto notável dessa situação. Aqui, nós temos y raiz 5, né? Quer dizer, o y dentro da raiz 5, eu sempre troco quando vou falar, né? Mas tudo bem. Você tem isso aqui, ó, que é quadrado primeiro, né? Dessa situação que eu mostrei, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 6 quintos, raiz de índice 5y, né? Nesse caso aí, mais, né? Você vai ter o 5 aqui, quadrado do segundo, igual a 4/25. Pronto, feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos, né, tentar finalizar essa conta aí gigantesca, né? As contas aí do Colégio Naval sempre tá aí para poder tentar complicar a vida da gente. Mas tá certo, vamos lá. Nós temos, né, tentar fazer aqui, ó, índice 5, y ao quadrado, né, menos 9/25, lembrando que o valor está saindo dentro do parêntese, mais 6 quintos, né? Nossa, meu 5 ficou maravilhoso, cara. Que é um 5 mais bonito que o meu, não existe. Aí você tem aqui 6 quintos, y, índice, né, pá, menos índice 5, y ao quadrado, igual a 4/25. Ó, positivo, negativo, cancelou. Aí morre aqui, ó, menos, né, você vai ter menos 9/25, mais 6 quintos, raiz de índice 5 é o y, né, igual a 4/25. Pega esse 9 e passa para o outro lado, amiguinho. Vai ficar o seguinte, ó, 6 quintos, raiz
o índice é 5, o y igual 4,25. Tá negativo, passa positivo, pessoal, não tira MMC, não, para que MMC, cara? Aí você tem aqui, ó, 25, certo? Deixa eu apagar aquele lado lá, para a gente desenvolver esse cálculo numa boa, deixar você respirar também, né? Porque as questões aí do Colégio Naval é o aço, parceiro. Mas olha só, dorme não, hein? Tu vai pagar o flex daqui a pouco, hein? Ficar de bobeira. Você tem aqui, ó, 6/5 raiz índice 5, y aqui dentro, igual. Como o denominador é igual, soma em cima, né? 9 mais 4, 13. Então, 13,25. Dá para a gente simplificar aqui, ó, por 5. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Então, vai ficar 6 índice 5, y 13/5. Certo? 13/5. Logo, esse 6 está multiplicando, passa dividindo 13 e multiplicando pelo 5. Então, você tem índice 5 do y aqui, pá. Aí você tem 13, 6 vezes 5, 30. E a gente pode fechar aqui por enquanto. Ué, professor, acabou a conta? Não, acabou a conta não. Ele falou sobre o y e falou sobre o x, né? E pronto, a gente pode voltar lá naquela situação anterior. Você se lembra da situação? Sério, não lembra? Tá brincando. Que situação, professor? Na hora que eu isolei o x elevado a menos 3 no cálculo anterior. Se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai lembrar do que eu estou falando. Aí você tinha x elevado a menos 3 igual 3/5, né? É o valor do início, né? Menos, ó, menos raiz índice 5 e o y ali dentro. Ó, achei. Na hora que eu calculei a parada toda. X elevado a menos 3 é igual 3/5 menos 13/30. Certo? Que aí a gente pode ver aí quanto que vale essa situação. Efetuando o MMC, né? Vai dar MMC, nesse caso aí, 30, então aqui vai dar 1. E aqui vai dar 6, então x elevado a menos 3 é igual a 3 menos 13, ou melhor, 18, professor. 6 vezes 3, 18, sobre 30. 18 menos 13, a gente vai encontrar, nesse caso aí, 5/30. 5/30, na verdade, dividido aqui por 5, simplificando sempre, né, obrigatório, vai dar 1/6. Então, a gente tem aí essa situação. Logo, né, para finalizar esse cálculo, para ficar bonito na foto, você quer ficar bonito na foto lá no concurso, ó, depois que você se formar, então vem comigo. Ó. Você, na verdade, tem 1 sobre x ao cubo, né, porque está negativo aqui. E você tem 1/6. Se eu inverter um lado, eu inverto o outro. Então, você tem aí, ó, x ao cubo igual a 6. Só pode ser a alternativa aí dessa questão. Questão que não é difícil, mas você observou que a questão anterior, que foi a número 1, e a questão 2, que você teve aí, organização é tudo. Então, você precisa ser organizado para conseguir desenvolver numa boa essa questão aí. Compreendeu, entendeu? Não perde o foco não, guerreiro. Vem comigo. Analise a figura a seguir. Aí você tem a figura. Pelo centro-ó do quadrado de lado raiz de 6, ou seja, todos os lados ABCD, né, os lados do quadrado vale raiz de 6, traçou-se a circunferência que corta o lado BC nos pontos P e Q. O triângulo OPQ, o triângulozinho, tem área raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, né? Sendo assim, é correto afirmar que o raio dessa circunferência em centímetros é igual a... Então, olha só, vou tentar traçar aqui, bem retinho, e aqui também. Ver que completa um triângulo PQR, vou botar R aqui, PQR, né? Onde você tem o raio aqui e o raio aqui,
dessa circunferência. Bom, se todos os lados do quadrado valem raiz de 6, e esse lado aqui é paralelo a esse, então aqui também é raiz de 6, aqui também vai ser raiz de 6. Vou chamar esse lado aqui de x, e nós temos um triângulo retângulo aqui, da seguinte forma: 2r ao quadrado, né? Aplicando aí o Pitágoras, temos raiz de 6 ao quadrado, mais x ao quadrado. Logo, 2 vezes 2, 4, r ao quadrado, igual. Sai da raiz, fica somente 6, mais x ao quadrado. Assim, temos x ao quadrado, né, passando esse 6 para o outro lado, 4r ao quadrado menos 6. Pronto, deu para me isolar esse x aí. Você tem a área, né, do triângulo OPQR, ou melhor, o triângulo OPQ, valendo raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos, pela forma da área, né, você utilizando os lados do triângulo, você vai ter raiz de 3 sobre 2 igual r vezes r, vezes cosseno, vou chamar isso aqui, ó, de alfa, tá? Cosseno não, seno de alfa, né? Deixa eu corrigir aqui. Seno de alfa, deixa eu colocar ali. Já estou pensando já na lei dos cossenos, por isso que eu coloquei o cosseno, vezes 1/2. Dá para eu cancelar ambos os lados, porque você não tem sinal de mais nem de menos em ambos os membros, né? Então você tem raiz de 3 igual r vezes r, r ao quadrado, seno de alfa. O r está multiplicando, ele passa dividindo, você vai ter seno de alfa igual raiz de 3 sobre r elevado ao quadrado. Observa que o x está olhando para o ângulo de alfa. Então, eu posso utilizar a lei dos cossenos. Mas para eu poder utilizar a lei do cosseno, eu preciso saber o cosseno de alfa. Então, a gente vai utilizar a lei fundamental, que é essa aqui, ó. Sem ela, você não consegue resolver muita coisa. Como você tem seno de alfa igual a raiz de 3 sobre r ao quadrado, então você vai ter raiz de 3 sobre r ao quadrado elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Assim, teremos o 3 sai da raiz, fica 3 sobre 2 vezes 2, 4, né? R elevado à quarta, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Logo, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 3r à quarta. Logo, você vai ter cosseno de alfa igual mais ou menos raiz quadrada. Como a gente está tratando de medidas, não existe mais ou menos, somente mais. Então, raiz de 1 menos 3r à quarta. Aí você pergunta, acabou? Não, a gente precisa descobrir o valor do raio. Então, vamos apagar aqui para que a gente possa calcular isso aí de boas. Tá certo? Perde foco não, hein? Fica ligado aqui para a gente poder conseguir calcular na moral. Bom, se a gente, no caso, utilizar a lei dos cossenos, a gente vai ter x ao quadrado, que está olhando para o ângulo, igual r ao quadrado mais r ao quadrado menos 2 vezes r vezes cosseno de alfa. Logo, você vai ter x ao quadrado igual r ao quadrado mais r ao quadrado, 2r ao quadrado, menos r vezes r, 2r ao quadrado, cosseno de alfa. Tá certo? Logo, você sabe que o x ao quadrado é 4r menos 6. Então, você tem 4r ao quadrado menos 6 igual 2r ao quadrado menos 2r ao quadrado, cosseno de alfa. Para a conta não render, dá para a gente simplificar por 2 tudo. 4 por 2, 2r ao quadrado. 6 por 2, 3. 2 por 2, r ao quadrado. 2 por 2 menos r ao quadrado, cosseno de alfa. Logo, você vai pegar aqui, ó, menos r ao quadrado cosseno de alfa igual 2r ao quadrado. Esse r está positivo, passa negativo, menos r ao quadrado menos 3.
ficando menos r ao quadrado cosseno de alfa igual a r ao quadrado menos 3. Multiplicando por menos 1, a gente vai ter... Por que menos 1, professor? Porque você tem menos r ao quadrado, não pode. Então vai ficar r ao quadrado cosseno de alfa 3 menos r ao quadrado. Acabou o cálculo? Não, não acabou. A gente precisa substituir o cosseno de alfa. Então você tem r ao quadrado raiz de 1 menos, eu achei aqui, 1 menos 3 sobre r à quarta igual 3 menos r ao quadrado. Você já pode observar, né, que as contas relativo à prova, né, do Colégio Naval, elas são trabalhosas, elas não são tão complicadas em si, né? Não estou dizendo que é fácil, mas também não são provas impossíveis. Então você tem raiz de 1 menos 3 sobre r à quarta igual 3 menos r ao quadrado. E o r ao quadrado que estava aqui? Estava multiplicando, passou dividindo. R ao quadrado. Eleva os dois lados ao quadrado, porque o outro lado você tem raiz quadrada. Então aqui também ao quadrado e aqui ao quadrado. Então você vai ter 1 menos 3 r à quarta igual 3 menos r ao quadrado elevado ao quadrado sobre r ao quadrado elevado ao quadrado. R à quarta vezes 1, R à quarta, então você tem R à quarta menos 3 sobre... Embaixo ficaria R à quarta, mas eu posso abrir isso aqui. Vai ficar R ao quadrado elevado ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 4, igual 3 menos R ao quadrado elevado ao quadrado sobre R ao quadrado elevado ao quadrado. Pode cancelar essa situação e você vai ficar com o seguinte, deixa eu apagar aqui, para você poder entender. Lembrando que na prova do Colégio Naval não pode perder tempo, né, nas questões. Você tem pouco tempo para cada questão, então é importante você desenvolver o mais rápido possível, tá certo? Para conseguir matar as questões. Então você vai ter, no caso, r à quarta menos 3 igual 3 menos r ao quadrado elevado ao quadrado. Aqui você vai repetir r à quarta menos 3, e aqui vai ser quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é 3, vezes o segundo. Então, 6r ao quadrado, mais quadrado segundo. R ao quadrado elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, r à quarta. Esse é simétrico desse, porque se você passar qualquer um deles para o lado do outro, vai ficar negativo. Então, morre ali. Então, você vai ficar 9 menos 6r ao quadrado igual a menos 3. Está positivo, passa negativo, menos 6r ao quadrado igual a menos 3 menos 9. Logo, você tem menos 6r ao quadrado igual menos 3 menos 9, soma a dívida, menos 12. Menos 12 dividido por menos 6, r ao quadrado igual a 2. Então, r vai ser igual, tá ao quadrado passa como raiz quadrada, então raiz quadrada de 2. E a única alternativa que se adequa a essa situação é, neste caso, a alternativa B dessa questão. Tá certo, guerreiro? Tá certo, guerreiro? Não perde o foco não e vem comigo. Observe a figura a seguir. A figura acima exibe um total de N peças idênticas de um quebra-cabeça que, resolvido, revela uma coroa circular. Sabe-se que 6 centímetros é a menor distância entre as circunferências concêntricas pontilhadas da figura, e que o raio da menor dessas circunferências é igual a 9. Se a área dessas peças, essas pecinhas, é 12π centímetros quadrados, é correto afirmar que N é igual a, olha só, traçando aqui, você tem 6 e tem 9, então aqui é 15, né? Logo, você precisa descobrir a área da coroa circular, né? Então você tem raiozão ao quadrado menos raiozinho ao quadrado π. A área da circunferência é raiozão 15 ao quadrado menos
um raiozinho, que é 9 ao quadrado π. Logo, repetindo isso aqui, né, você tem 225 menos 9 vezes 9, 81. Logo, 225 menos 81, 144π. Para saber quantas figuras é possível colocar, a gente faz 144π dividido por 12π. Cancela o π. 144 dividido para 12 pessoas, você encontra 12. Então, alternativa D dessa questão. Depois de uma questão complicada de geometria, a pessoa vai dar uma questão tranquilésima aí para você. Tá certo? Perde o foco não e vem comigo, vamos embora. Se, aí dá ali a expressão, é correto afirmar que o valor de x, e aí vamos lá, você tem essa expressão dada, né? Você tem como simplificar ela ficando raiz de 2 igual, né? 1 mais 1, que é esse cara de cima, dividido por 2 mais 1 sobre 2 mais x, fechou. Logo, você multiplica aqui, né? 2 mais x vezes 2, repetindo, 1 mais 1 dividido, aí você tem 2 vezes 2, 4, 2 vezes x mais 2x mais 1 sobre 2 mais x. Olha, professor, você multiplicou no soma MMC? Não, nunca. Então você tem ali, ó, raiz de 2 igual 1 mais 1 dividido por 4 mais 1, 5. Então você tem 2x mais 5 sobre 2 mais x. Regra da divisão de fração, você vai repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso segundo. Como assim, professor? Raiz de 2 igual 1 mais 1 vez 2 mais x sobre 2x mais 5. Ficando raiz de 2 igual 1 vezes tudo isso, é tudo isso mesmo. 1 mais 2 mais x sobre 2x mais 5. Pega isso aqui e multiplica por 1. Vai ficar raiz de 2 igual 2x mais 5 mais 2 mais x sobre 2x mais 5. Ó, 2 mais 1, 3. 3x. 5 mais 2, 7. Então você tem 7 aqui. Igual a... Esse vai passar multiplicando. Vai ficar raiz de 2 multiplicado por tudo. Então você tem raiz de 2 vezes x, 2 raiz de 2x, mais raiz de 2 vezes 5, 5 raiz de 2, igual a 3x mais 7. Quem tem x vem para a esquerda, quem não tem x vai para a direita. Vai ficar 2 raiz de 2x menos 3x igual a 7 menos 5 raiz de 2. Ai, meu Deus, acabou? Não, de jeito maneira. Continuando o cálculo do outro lado, vamos lá. Do outro lado, né? Você vai ter aí, ó. Vamos aqui, resolver isso aqui. Você tem... Coloca o x do lado de fora, vai ficar x, 2 raiz de 2, menos 3, igual a 7 menos 5 raiz de 2. A gente pode mandar o outro cara para o outro lado, né? Ficando x igual a 7 menos 5 raiz de 2 sobre 2 raiz de 2 menos 3. Vamos racionalizar a situação, né? Aqui vai ser positivo, 2 raiz de 2 mais 3. Racionalizando essa situação, a gente vai encontrar x igual, né? No caso, vai distribuir aqui 7 vezes 2 raiz de 2, 7 vezes 3, ficando 14 raiz de 2 mais 21 menos 20 menos 15 raiz de 2, né? Porque, ó, 7 vezes 2, 14 raiz de 2, 7 vezes 3,
21. Menos 5 vezes 2, menos 10. 2 vezes 2, 4 dentro da raiz. Raiz quadrada de 4, 2. Vai multiplicar pelo 10 que você encontrou anteriormente. Não entendi, professor. Vou explicar de novo. Esse 2 vai sair da raiz, porque vai multiplicar com essa outra raiz. Então, se ele saiu, vai ficar menos 5 vezes 2, que vai dar menos 10, vezes o 2 que saiu, que vai dar, isso, vai dar menos 20. Menos 5 vezes 3, menos 15 raiz de 2, sobre, ficando aqui, ó, quadrado primeiro menos quadrado segundo. Calculando tudo isso aí, você vai encontrar raiz de 2 menos 1. Como a raiz de 2 é aproximadamente 1,41, menos 1 vai ficar 0,41, logo só pode ser a alternativa D dessa questão. Tá certo? Compreendeu? Entendeu? Guerreiro, não perde o foco não. Pelo amor de Deus, vem comigo.